Um não nem sempre quer dizer um não. Na verdade, para mim, um não quase sempre quer dizer que você não pegou o caminho certo. Se você pegar um atalho, se você se desviar, se você pegar uma estrada mais longa, se você se posicionar de uma outra maneira, não pode virar talvez, e muitas vezes pode virar sim. Mesmo assim, eu continuei tendo nãos. Eu me lembro de um em especial, de uma chefe minha, mulher. Caiu um avião no meio da selva amazônica, alguns de vocês têm idade para se lembrar desse caso, e eu prontamente me antecipei a alguém dizer alguma coisa e falei, eu quero ir. E ela me olhou e falou, mas você é muito frágil, você não pode fazer reportagem desse tipo. Falei, tá. E foi aí que eu decidi que eu ia cobrir guerras e lugares perigosos do mundo. E fui. Cobri muita política, cobri muita economia em Brasília e acabei convidada para ocupar uma vaga de correspondente internacional no escritório da Globo em Londres. E fui. E quando eu cheguei em Londres, num escritório mais experiente do que eu, com profissionais mais experientes do que eu, embora eu não fosse mais uma novata, esses meus amigos, quase todos homens, me convidaram para ir jantar. Nesse jantar, um deles, que era um produtor sênior do escritório, me perguntou assim, Ana, o que você quer fazer aqui? Que tipo de reportagem você quer construir? Que lugares você quer mostrar para o Brasil? Onde você quer ir? E eu falei, eu quero ir para o Afeganistão. Foi um silêncio na mesa. Aí eles se olharam, aí começaram a rir. Mas rir. E aí um deles pegou assim na minha mão e falou, querida, desiste desse negócio, entendeu? Afeganistão é muito perigoso. Mulher no Afeganistão, você nunca vai conseguir um visto. E ainda que conseguisse, você acha que você vai conseguir entrar e filmar alguma coisa? E fiquei morrendo de vergonha de ter me exposto daquela maneira, de ter dito para colegas o que de verdade eu queria fazer e ter passado por aquele constrangimento de alguém de novo me dizer, você nunca vai conseguir. Aí eu fui para casa e fiquei com raiva. Fiquei com muita raiva. Primeiro, porque eu era a única mulher naquela mesa. E segundo, porque você não pode dizer para ninguém, você não vai conseguir. E esse foi o meu day one. Foi quando eu descobri que eu podia empreender qualquer coisa que eu quisesse. Mesmo que me dissessem que era muito difícil, muito perigoso, o que eu jamais conseguiria. Os próximos 18 meses se passaram comigo obcecada pelo Afeganistão. Eu consegui um interlocutor talibã, e na época o Afeganistão era controlado pela guerrilha talibã, que baniu as mulheres das escolas, do mercado de trabalho, trancou todas elas dentro de casa, acabou com as escolas, acabou com o comércio, porque você não podia ter lucro, acabou com os bancos, porque você não podia cobrar juros, e, enfim, virou um país meio fantasma. Bom, nesse meio tempo fiz muitas matérias, cobri a derrocada do ditador Pinochet, cobri desastres nucleares, cobri outras guerras como a de Kosovo, uma guerra especialmente perigosa no momento que eu entrei, e fui convidada para uma outra vaga em Nova York, que me parecia um escritório mais interessante, porque de lá você podia fazer viagens mais fáceis para o resto do mundo, e eu topei e fui. E aí, eu finalmente consegui um contato, fiquei negociando com ele mais uns 6, 8 meses, e finalmente consegui o visto e fui para o Afeganistão. E aí eu entendi que realmente eu estava empreendendo, porque não foi fácil, eu fui numa equipe de 2 mulheres, eu e uma produtora, e um cinegrafista, um repórter cinematográfico, que pouquíssimo filmou lá, porque também era proibido filmar. E saí de lá com matérias importantes, significativas, não corri nenhum risco, ou melhor, corri vários, mas consegui me safar de todos eles. A pré-produção foi muito bem feita, eu voltei para o Brasil e aí fui convidada para ancorar o Jornal da Globo e vim para cá. E comecei a me interessar muito pelo universo feminino. E o universo feminino a se interessar por mim, o que foi mais surpreendente. E aí eu falei, puxa vida, eu quero entender essas mulheres, com burca ou sem burca, eu quero entender o que elas estão sentindo, o que elas estão fazendo.
E eu não sabia naquela época, mas eu estava fazendo uma reflexão muito forte sobre mim, sobre o que eu queria. Eu passei anos trabalhando com as tais ombreiras, eu passei anos tentando encobrir a minha fragilidade, a minha doçura, a minha feminilidade, atrás de uma capa de mulher muito, muito, muito forte. E eu estava vendo um movimento de mulheres que queriam resgatar esses valores. E eu comecei a ver o quanto eu era uma mulher descompensada, desequilibrada. O quanto eu abri mão de toda a minha vida pessoal para chegar até ali, para fazer as coisas que eu queria fazer e para driblar os nãos que eu recebi na minha vida. Eu pensei, eu preciso começar a ouvir propostas, porque eu não quero passar aqui o resto da minha vida. Eu não me via envelhecendo naquele lugar. Além de achar que o jornalismo com hora marcada também estava ficando uma coisa velha, antiga, eu queria viver o meu tempo. Fiz muitas reportagens sobre, com e para mulheres naquele período, enquanto eu revia a minha própria vida e a minha própria situação como mulher. E aí um dia eu estava sentada na redação, as redações são abertas, né? A gente não tem salinhas, então são aquelas baias. Eu estava sentada na minha baia, e aí tocou meu telefone celular, eu atendi, e alguém me disse assim: "Opa, Paula, aqui é o Silvio." Eu falei: "Silvio?" "Sim, Paula, o Silvio Santos." Caramba, o cara não tá me ligando dentro da TV Globo, né? Quase voltei a esconder debaixo da cadeira, resolvi aquele assunto em 30 segundos, qualquer coisa que ele me propusesse eu ia dizer ok, mas ele só me propôs uma conversa, eu falei ok, onde, quando, papo, fechei e fui lá ouvi-lo. E ele me fez uma proposta que me pareceu muito sedutora na época, que foi: eu não tenho departamento de jornalismo hoje, eu mesmo destruí meu departamento de jornalismo há 8 anos, e eu preciso de alguém que remonte todo o departamento, atualize toda a tecnologia, contrate pessoas e monte um novo prime time para mim. Falei, tá bom, vou pensar. Pensei e fui, e passei os meses seguintes da minha vida montando ou remontando o departamento de jornalismo do SBT. Foi um trabalho também muito empreendedor, muito interessante, porque eu tinha que pensar em várias coisas que tinham a ver com um negócio, e não com o meu desempenho como repórter, ou como âncora, ou como apresentadora de telejornal, mas eu tinha que pensar nos vários ângulos e fechar aquela conta toda. Eu também era gestora disso tudo, então foi um período de muito aprendizado. Depois de 2 anos, eu tive a oportunidade de montar um segundo produto dentro do SBT, que foi o SBT Realidade, que era um produto de reportagens longas, de 1 hora, que ia ao ar uma vez por semana. Eu propus para o Silvio que a gente fizesse isso em coprodução, o SBT e a minha primeira empresa. Eu empreendi por oportunidade, eu vi ali um caminho para um dia não depender tanto das famosas corporações e ter a minha própria vida. Eu abri a minha empresa, que não à toa se chama Tuareg. Tuareg é um povo nômade do deserto do Tenerê, dentro do deserto do Saara, ou seja, de alguma maneira eles são ciganos. Eu queria homenagear os meus ciganos. Abri a Tuareg, uma empresa que hoje tem 11 anos no mercado. Meu primeiro cliente foi o Silvio Santos, eu fazia documentários para ele. E depois eu encontrei o DNA da empresa. Hoje a gente faz vídeos e trabalha a comunicação em empresas, principalmente empresas que dependem muito de conteúdo muito forte e de muito difícil comunicação. Eu tenho muitos jornalistas trabalhando na Tuareg e a gente tem esse treinamento de entender situações e casos, marcas difíceis, e é isso que a gente faz hoje lá. Quando terminou o meu contrato com a SBT, o Silvio me disse assim: eu queria que você voltasse para a bancada. Eu falei, desculpa, mas eu não quero mais bancada na minha vida. Não, mas você tem que voltar para a bancada. Eu falei, não, eu não vou voltar para a bancada. Bom, então seu contrato acabou mesmo. Eu falei, então acabou mesmo, tchau. E aí fui para a Tuareg, sentei lá e falei, bom, tudo bem, eu fico aqui com a Tuareg, não tem problema, estou feliz empreendendo. No dia seguinte, me toca o telefone, era uma outra emissora me propondo exatamente a mesma coisa. A gente queria muito que você viesse para cá para apresentar o nosso principal telejornal. Falei, então, desculpa, mas eu não estou muito interessada em bancada mais. Não, mas olha só, a gente paga muito bem. Eu falei, então, pois é, mas eu não estou muito afim. E aí, no dia seguinte, me liga uma outra emissora dizendo assim, escuta, você quer vir apresentar um telejornal aqui? E eu falei, caramba, esse povo não está entendendo o que eu estou falando. Era muito não, o mercado estava obviamente me dizendo, não vamos deixar você sair daqui.
ela termina com uma frase que, para mim, fala muito. Impossível é apenas uma opinião.